48. SSS Level Loader Capítulo 283. Táticas do Clã das Sombras. Reunião dos Deuses Senhores. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Qualquer resistência adicional acrescentará mais meia hora para todos, anunciou o ancião friamente. A multidão fervilhava de dor e raiva, suportando um profundo tormento espiritual enquanto mantinham um olhar vigilante uns sobre os outros. Se alguém ousasse desobedecer às ordens do Clã das Sombras novamente, eles não hesitariam em abatê-lo. Finalmente, a meia hora de tormento terminou. Felizmente, ninguém tinha sido imprudente o suficiente para reagir, e conforme o ataque da alma se dissipava, todos soltaram um suspiro coletivo de alívio. Obrigado, chefe da aldeia, por nos poupar. A multidão caiu de joelhos, curvando-se em gratidão. Jó ficou estupefato. Será que essas pessoas eram mesmo tão covardes? A tortura foi causada por esse ancião, e mesmo assim eles o agradeceram por poupá-los no final. Ele não pôde deixar de se maravilhar com os métodos do Clã das Sombras, imaginando se um dia poderia aprender algo com eles, talvez construir sua própria organização autoritária, onde todos os seus subordinados o obedeceriam sem questionar. Mas isso foi apenas um pensamento passageiro. Onde há opressão, certamente haverá resistência. E esses lacaios sem espinha dorsal não eram algo que ele jamais desejaria ter sob seu comando. Senhor, tenho algo a relatar. Nesse instante, um gigante de na categoria deu um passo à frente, apontando acusadoramente para Jó. Esse cara é o matador de deuses. Ele massacrou inúmeros caçadores no passado. Um humano sombrio. Jó o reconheceu imediatamente, um dos humanos das trevas. Não era suposto que esses degenerados tivessem sido exterminados por Eden. No entanto, eis que surge um sobrevivente. Os olhos de Jó brilharam com uma fúria fria enquanto ele lançava um olhar arrepiante ao homem. Ah, matador de deuses! O olhar do chefe da aldeia se voltou para Jó, que estava no fundo do grupo, com um sorriso malicioso no rosto. Já ouvi falar de você. Senhor, houve um engano. Dumas rapidamente se adiantou para proteger Jó. Este indivíduo foi identificado erroneamente. Ele é um de nós, um Dragon King, que por acaso se parece um pouco com o matador de deuses. Se o senhor não acredita em mim, ele pode se transformar em sua verdadeira forma. Ele se virou, lançando um olhar de pânico para Johnny e fazendo um gesto sutil para que ele entrasse na brincadeira. Ele sabia que Johnny podia se transformar em um dragão. Embora tecnicamente fizesse parte do Clã das Feras, era suficientemente próximo dos dragões para que o Clã das Sombras não notasse a diferença. Eles já conhecem minhas habilidades, sussurrou John, balançando a cabeça e fazendo um sinal para Dumas manter a calma enquanto olhava diretamente para o mais velho, com uma expressão serena. Ele não tinha intenção de se esconder. O caos que havia provocado no continente Esquiline dificilmente poderia ser ocultado do Clã das Sombras. Matador de deuses, ouvi falar muito sobre sua reputação, respondeu o chefe da aldeia, com o rosto impassível, mas o sorriso inabalável. Desde que você chegou à minha Estrela das Sombras, é considerado um amigo do Clã das Sombras. Contanto que eu se comporte, não o incomodarei. Sim, com certeza. Chefe da aldeia, não se preocupe, nos comportaremos da melhor maneira possível. Antes que Johnny pudesse responder, Dumas interveio rapidamente em seu nome. O chefe da aldeia sentiu com aprovação e continuou: ótimo. Conheçam-se. Amanhã, cada um de vocês receberá tarefas. Contanto que sigam as ordens, não serão maltratados. Além disso, a casa correspondente ao seu número de identificação será sua residência designada. Agora, vocês estão livres para circular. Dito isso, ele se virou e foi embora. A multidão visivelmente relaxou, dispersando-se lentamente. John olhou para o humano do Clã das Sombras e fez um gesto de cortar a garganta. O homem bufou em desafio, imperturbável. Brigas eram proibidas ali, e ele não acreditava que John ousaria desafiar as ordens do chefe da aldeia e atacá-lo. Senhor, sua casa fica bem ao lado da minha. Deixe-me mostrar. Dumas conduziu John com entusiasmo até uma pequena cabana humilde. Era apertado, decadente e com correntes de ar, dificilmente um lugar onde alguém, nem mesmo um mendigo, gostaria de ficar. E aqui que devemos morar? John franziu a testa, visivelmente descontente. Por favor, tenha paciência, senhor, disse Dumas, ajudando a arrumar e explicando: há algo estranho neste lugar. À noite,
O ar se enche de uma aura sangrenta e assassina, insuportável sem estas cabanas para nos proteger. Há alguns dias, alguém tentou absorver essa aura para cultivar, e todos enlouqueceram. Sério? John inspecionou a cabana atentamente e sentiu uma barreira de energia singular em seu interior. A propósito, você viu algum outro lutador forte de outra raça? Ele não tinha visto ninguém do clã das feras ou dos elfos e perguntou por curiosidade. Dumas balançou a cabeça. Eu mesmo acabei de chegar, mas ouvi dizer que todos que chegam à Estrela das Sombras recebem tarefas diferentes. Provavelmente receberemos nossas tarefas amanhã, e talvez as vejamos então. Ah, e senhor, encontrei alguém que lhe é familiar, acrescentou Dumas. Era aquele dragão negro. Um dragão negro? Avis? Perguntou John, interessado. Sim. Dumas assentiu com a cabeça e, em seguida, pareceu preocupado ao continuar. Avis foi notavelmente desafiador. Ele suportou um dia e uma noite inteiros de tortura mental sem ceder. Eventualmente, o levaram embora, mas não sei para onde. O quê? A expressão de John escureceu. A ideia de que eles pudessem tocar em seu povo o encheu de fúria. Por sorte, ele ainda conseguia sentir que Avis estava viva. No entanto, ele não conseguiu precisar sua localização exata. John continuou questionando Dumas sobre a situação. Mas Dumas também não sabia muita coisa, pois estava confinado à vila inicial sem permissão para sair. Poderosas bestas espirituais vagavam pelos arredores da aldeia, mas eles não podiam se aventurar para fora ou caçá-las. O clã das sombras claramente pretendia sufocar seu crescimento, aprisionando-os completamente. Ao cair da noite, uma névoa vermelho-sangue preencheu o ar, densa com a aura da morte. Do lado de fora da aldeia, ecoavam os rugidos dos caçadores, aparentemente travando um massacre contra aqueles espíritos. Feras. Senhor, está ficando tarde. Não vou perturbar mais o seu descanso. Dumas olhou para o céu, pediu licença e se retirou. Johnny não conteve, dirigindo-se à entrada da cabana para sentir cuidadosamente a névoa carregada de sangue lá fora. Exatamente como Dumas havia descrito, o ar lá fora estava denso com uma aura opressiva e sedenta de sangue, violenta e quase impossível de controlar. Tentar cultivá-la de forma imprudente certamente levaria à loucura. John se conteve e voltou para a cabana, bloqueando a névoa invasora. Com um pensamento, ele entrou em seu mundo em mãos. As mulheres, que haviam permanecido ali o tempo todo, se apresentaram imediatamente ao ver ele. John, você conseguiu chegar à Estrela das Sombras? Perguntou Sini com urgência. Sim. A situação é complexa, mas não perigosa por enquanto, respondeu John, explicando a situação em Shadowstar. Essas táticas desprezíveis são típicas deles, disse Juline com raiva, lembrando-se da sua própria experiência. Experiências da crueldade do clã das sombras. Mestre, o que devemos fazer agora? Devemos resistir? Perguntou Elsa, demonstrando sua aversão pela sombra. Clã evidente. John balançou a cabeça. Ainda não. Preciso localizar Khan Dragon e os outros para garantir que estejam. É preciso estar seguro antes de planejarmos qualquer resistência. As mulheres assentiram em concordância, compreendendo a necessidade de cautela. Os métodos do clã das sombras eram insidiosos, e uma ação precipitada provavelmente terminaria mal. Por agora, continuou John, fiquem aqui e concentrem-se em absorver o legado dos imortais para fortalecer seus poderes. As mulheres, com exceção de Joline, não eram particularmente fortes e correriam risco em Shadow. Estrela. Certo, responderam obedientemente. John deixou seu mundo em mãos e voltou para a cabana. Ele aguçou seus sentidos mentais, mas não detectou nada de anormal. Satisfeito, ele decidiu relaxar um pouco e aproveitar um raro momento de descanso. O cultivo não era possível aqui. Enquanto isso, na cidade suprema de Shadowstar, este lugar era a zona proibida do clã das sombras, perpetuamente envolto em uma névoa vermelho-sangue, impregnado de uma aura assassina. Além dos caçadores, qualquer ser abaixo de um semideus que se aventurasse por perto enfrentaria a morte certa. No grande salão da cidade suprema, um homem magro e de rosto pálido, de meia idade, colocou uma pedra de comunicação no chão, murmurando friamente para si mesmo. Então, o humano finalmente apareceu. Parece que ele obteve o coração do continente Esquiline. Isso pode ser problemático. Ele era o governante supremo de Shadowstar e um dos 8 lordes deuses por trás do jogo dos deuses, o deus das sombras. Com o pensamento, sua forma desapareceu,
reaparecendo na vasta imensidão do vazio. Oxe! Uma energia vermelho-sangue emanava dele, sua aura aterradora preenchendo o vazio. Em pouco tempo, as figuras começaram a surgir. Ao todo, 8 figuras se reuniram. Esses eram os 8 deuses senhores que orquestraram os deuses. Jogo. As 8 figuras presentes eram o deus do mar do clã do mar, o deus do submundo do clã do submundo, o deus da natureza do clã da natureza, a deusa bruxa do clã das bruxas, o deus do céu do clã do céu, o deus espírito gigante do clã dos titãs, o deus eterno do clã da eternidade e o deus das sombras do clã das sombras. Sombra, por que nos chamou aqui? Perguntou a deusa bruxa, lançando-lhe um olhar de desdém. Embora o deus das sombras detivesse o título de Lorde Deus, os outros sabiam como ele o havia conquistado, e nenhum deles nutria qualquer respeito particular pelo clã das sombras. Indiferente ao desprezo deles, ele manteve o sorriso. Vocês já sabem que meu clã das sombras se envolveu no jogo dos deuses. Bem feito, zombou o deus do céu com desdém. A sobrancelha do deus das sombras se contraiu, um lampejo de raiva cruzando seu rosto, mas ele se conteve. Em seguida, o deus do submundo falou: Sombra, você sabe tão bem quanto nós que não podemos interferir no jogo dos deuses. Claro. Shadow assentiu, sorrindo. Não estou pedindo que você ajude a impedir isso. Pelo contrário, convido cada um de vocês a descerem em direção à estrela sombria. Os outros ficaram em silêncio, olhando para ele com desconfiança. Eles conheciam muito bem os métodos traiçoeiros do clã das sombras. Como o mais poderoso dos as corridas do Senhor Deus, sua presença em Shadowstar apenas aceleraria sua queda. Nenhum deles acreditava que as intenções de Shadow pudessem ser tão simples. Não me interpretem mal, estou agindo por necessidade, continuou ele com um sorriso forçado. Naturalmente, tenho uma condição, preciso da ajuda de vocês para eliminar o matador de deuses. Ah? O Deus Eterno ergueu uma sobrancelha, observando-o atentamente. Você é um Deus Senhor, e ainda assim você não consegue matar um mero seguidor dos imortais? Shadow suspirou. Aquele se tornou supervisor, protegido pelas leis do mundo. Eu sou impedido de agir diretamente. É por isso que estou convidando seus próprios supervisores para descerem e ajudarem a matar o matador de deuses. O interesse do grupo foi visivelmente despertado. O coração do continente, em poder de um supervisor, não era um prêmio qualquer, mas nenhum deles se comprometeu imediatamente. Sombra, e quanto ao rei do mar? Perguntou o deus do mar, encarando com um olhar gélido. SSS Level Loader Capítulo 284, Agendas Ocultas, Trabalho Forçado nas Minas Ump. Eu poderia te perguntar a mesma coisa. O deus das sombras retrucou, com um tom gélido. Irritação. Foi a interferência do rei do mar que levou à morte de vários dos meus subordinados, incluindo Lua de Sangue. Estou começando a suspeitar que você e seu clã do mar estão em conluio com aquele humano. O rei do mar está morto. Interrompeu o deus do mar, sua aura repleta de intenções assassinas. Não me diga que isso não tem nada a ver com o clã das sombras. O deus das sombras, genuinamente surpreso, balançou a cabeça. Este incidente realmente não tem nada a ver com o clã das sombras. Será obra do matador de deuses. Especulou o deus da natureza, observando de lado. Impossível. O rei do mar havia alcançado o ápice de um supervisor de uma estrela. Mesmo que aquele humano tivesse refinado o coração do continente Esquiline, ainda assim não seria páreo para o rei do mar. O olhar do deus do mar permaneceu fixo e frio no deus das sombras. Ele certa vez ordenou ao rei do mar que atacasse o supervisor do clã das sombras, Eder. E agora suspeitam que Eder matou o rei do mar, possivelmente com a ajuda do clã das sombras. As sobrancelhas do deus das sombras se franziram enquanto seu olhar oscilava. Ele realmente não tinha conhecimento desse acontecimento. Se o rei do mar realmente morreu, certamente isso está ligado ao matador de deuses. E se Eder também tivesse tido um destino sombrio, isso significaria que a humanidade provavelmente detinha 3 corações do continente. Se o humano conseguisse fundi-los a todos, seu poder dispararia além de qualquer expectativa. Bem, pessoal, dê a notícia. Como vocês vão reagir com vocês? Com isso, o deus das sombras lançou um último olhar sobre o grupo antes de se dispersar, desaparecendo por completo. Os 7 deuses restantes permaneceram em silêncio, cada um absorto em seus pensamentos. Finalmente, a deusa bruxa quebrou o silêncio. Vocês realmente pretendem se envolver? Se nossas raças descerem à estrela sombria, o jogo dos deuses se conectará aos nossos mundos natais.
Aquele humano quebrou a passagem da estrela sombria. Ele pode ser capaz de abrir conexões com os nossos mundos também, colocando além do nosso controle. É só matá-lo, e o problema está resolvido. Deixa eu avisar a todos, nem pensem em mexer no coração do continente do Rei do Mar, advertiu o Deus do Mar com um olhar ameaçador antes de desaparecer. O jogo dos deuses parece estar ficando mais interessante, murmurou o Deus do Céu com um sorriso frio, desaparecendo também sua figura. Os outros trocaram olhares, desaparecendo logo em seguida. Ficou claro que todos eles planejavam atacar Shadowstar. Não foi apenas o matador de deuses, eles foram atraídos pelo coração do continente da estrela sombria. Embora os deuses senhores parecessem poderosos, há muito haviam atingido um limite em sua força. Seu único meio de aumentar seus poderes era devorar as energias de outros mundos. Especialmente os corações do continente, que proporcionaram um maior aprimoramento. Estrela sombria, vila inicial. No dia seguinte, Jó foi despertado abruptamente por uma série de rugidos furiosos. Era a mãe da ninhada dos caçadores, seus gritos permeados por leves ataques à alma. Senhor, hora de reunir, anunciou a voz de Dumas do lado de fora. Jó franziu a testa, sua antipatia pelo clã das sombras aumentando. Ele ignorou os uivos furiosos da matriarca e finalmente abriu a porta de madeira de sua cabana. Depressa, senhor. Se nos atrasarmos, haverá castigo, insistiu Dumas, agarrando Jó e puxando em direção à praça da aldeia. Ao redor deles, outros seres poderosos também se apressavam em direção à praça, movendo-se rapidamente para evitar qualquer atraso. Jó revirou os olhos. Aquelas pessoas estavam mesmo agindo como se tivessem abraçado completamente o papel de escravos. Em pouco tempo, todos estavam reunidos. Depois de um tempo, o chefe da aldeia finalmente chegou, entrando em um ritmo tranquilo. Olhando para a multidão, ele acenou com a cabeça, satisfeito, e disse: ótimo. Todos se reuniram em menos de 3 minutos, mas espero que sejam ainda mais rápidos da próxima vez. Enquanto falava, lançou um olhar significativo para John, que estava no fundo do grupo. John manteve a calma, com uma expressão impassível, sem demonstrar nada. O chefe da aldeia prosseguiu: hoje, vou atribuir tarefas. Aqueles que tiverem um bom desempenho serão transferidos para melhores cargos. Ele fez um gesto, invocando um portal de teletransporte à sua frente. Atravessem o portal de forma ordenada. Vocês serão recebidos do outro lado e receberão instruções, basta segui-las. Sim, senhor. Respondeu a multidão em uníssono, passando pelo portal em fila ordenada. John e Dumas estavam no final da fila. Dumas, você sabe para onde esse portal leva? Perguntou John em voz baixa. Dumas balançou a cabeça, sussurrando de volta: não, senhor, também é a primeira vez que saio da aldeia. John não disse mais nada e seguiu os outros através do portal, desaparecendo um instante depois. Aquele humano é arrogante demais, murmurou o chefe da aldeia friamente assim que John se foi. Se não fossem as ordens do Deus das Sombras, ele já teria matado John. Ao que tudo indicava, manter esse humano por perto fazia parte de um plano para atrair outros guerreiros fortes de raças diferentes. O chefe da aldeia não tinha certeza das verdadeiras intenções do Deus das Sombras, mas não ousou questioná-las e seguiu as ordens à risca. Com uma onda de energia espacial, John e os outros apareceram em um campo de mineração. Eles estavam à beira de um fosso enorme, tão profundo que parecia sem fundo, de onde ecoavam ordens ríspidas e gritos de dor. Todos ficaram em silêncio, rapidamente reassumindo suas posições anteriores conforme instruído pelo chefe da aldeia, aguardando novas ordens. É a ordem do chefe da aldeia. Senhor, este lugar me dá arrepios. Dumas sussurrou, percebendo os numerosos guardas do clã das sombras patrulhando a área. Ele se aproximou de John em busca de tranquilidade. John não parecia particularmente preocupado. A maioria desses guardas eram deuses de nível inferior e médio. Mesmo sem caçar a mãe da ninhada, ele poderia simplesmente puxá-los para dentro de seu mundo em mãos, cortando a conexão deles com ela e eliminando-os com facilidade. Estão todos aqui. Um homem de meia idade do clã das sombras apareceu, segurando um longo chicote e examinando a multidão com um olhar penetrante. Ele os examinou friamente. Aqui estão suas tarefas. Semideuses devem minerar 100 metros cúbicos de minério por dia, deuses de nível inferior 200 metros cúbicos, deuses de nível médio 500 metros cúbicos e deuses de nível superior 1000 metros cúbicos.
Quaisquer deuses de nível superior de pico devem se reportar a mim. Tenho um departamento separado. Tarefa para você. Todos assentiram com a cabeça, memorizando as ordens. Jó franziu a testa, percebendo que eles estavam sendo tratados como meros trabalhadores forçados. Para encontrar Khan Dragon e os outros, no entanto, ele não teve escolha a não ser suportar a situação por enquanto. Como Khan Dragon era um deus de nível superior de elite, provavelmente foi designado para outro lugar. O supervisor prosseguiu. Muito bem, entrem na mina e comecem a trabalhar. Quem não cumprir a cota será punido. Um elevador apareceu, e uma poderosa força de contenção ao redor da mina impediu que alguém saísse de voar. Várias pessoas pareceram relutantes, mas não ousaram resistir, entrando obedientemente no elevador. Descer às profundezas da mina. Vamos ficar juntos, senhor, disse Dumas, juntando-se a John em outro elevador. Assim que 100 trabalhadores embarcaram, o elevador começou sua lenta descida. O poço era escuro e interminável. O elevador rangia enquanto os descia, e depois de 5 minutos inteiros, eles finalmente chegaram à base da mina. Lá embaixo, um mineral desconhecido emitia um brilho suave, iluminando a extensa e labiríntica rede de túneis. Ao redor, figuras poderosas de várias raças trabalhavam arduamente, carregando pedras enormes, lutando a cada passo, com os rostos pingando suor. Os estranhos minerais pareciam excepcionalmente pesados. Rachadura. O estalo seco do chicote ecoou ao atingir a carne. Não fiquem aí parados. Comecem a trabalhar. Gritou um corpulento executor do clã das sombras, com os olhos fixos no chão, examinando os recém-chegados com um olhar frio. Ninguém hesitou, entrando prontamente na mina. Dumas, fique de olho em qualquer um dos meus homens por aqui, murmurou John. Entendido, respondeu Dumas, lançando um olhar curioso para os trabalhadores ao redor. Os trabalhadores estavam curvados, mal conseguindo carregar as pedras pesadas. Suas expressões eram vazias, exaustas pelo trabalho incessante. Brum! De repente, ouviu-se um baque surdo quando um homem velho e frágil desabou sob o peso da carga, com sangue escorrendo da boca enquanto jazia preso pela pedra. Os trabalhadores ao redor não demonstraram nenhuma reação, seus rostos desprovidos de emoção. Seu preguiçoso! Quem mandou você ficar de bobeira? Rugiu um guarda do clã das sombras, abaixando a espada. Chicote com um estalo brutal. Rachadura. As costas do velho se abriram. Ele gritou de dor, implorando, Senhor, por favor, deixe-me descansar. Não aguento mais. Calhe a boca e levante-se. Gritou o guarda, erguendo o chicote novamente, embora não o tenha atingido. Em certo momento, Jó deu um passo à frente, sua mão segurando o chicote no meio do movimento. Ele olhou olhando para o guarda com frio desdém, disse, ele está no seu limite. Qual o problema em deixá-lo descansar um pouco? Você realmente pretende espancá-lo até a morte? O guarda olhou para John, avaliando-o com um olhar de desprezo. Novato, hein? Parece que alguém precisa de atenção. Uma lição sobre as regras por aqui. Ele ergueu a mão e uma matriarca de caçadores apareceu, rugindo enquanto desferia um ataque de almas. Recuem! Rugiu John, liberando um poderoso impacto da alma que fez a matriarca dos caçadores cambalear para trás. Então, ele invocou o fogo infernal do Lótus Dourado, engolfando tanto a matriarca dos caçadores quanto o executor do clã das sombras. Ag! Gritou o executor em agonia, e a mãe da ninhada dos caçadores soltou o seu próprio grito. Gritos de dor. Humano, pare com isso! Gritou uma voz imponente enquanto um esquadrão de soldados do clã das sombras avançava, liderado por um guerreiro de nível máximo entre os deuses. Ignorando-os, John ergueu a enorme pedra que esmagava o velho. Tão pesado. A expressão de John mudou. A pedra, com menos de 1 metro cúbico, pesava mais de 700 toneladas, ultrapassando os limites da força de um semideus. O velho levantou-se num pulo, desesperado. Jovem, você não devia ter se intrometido por. Apague essas chamas, ou eles vão punir a todos. Então, voltando-se para os soldados do clã das sombras, ele caiu de joelhos, implorando, senhores, tudo isso é meu culpa. Por favor, deixem esse rapaz ir. Eu carregarei o dobro da carga de pedras todos os dias a partir de agora. Erros devem ser punidos. Um dos soldados rosnou, erguendo seu chicote. Mas o guerreiro de nível superior, no auge de sua força divina, o deteve. Olhando friamente para John, ele disse,
Vou fingir que isso nunca aconteceu. Agora, apaguem as chamas. Jó franziu a testa, percebendo que eles pareciam ansiosos para evitar um confronto direto com ele. Decidindo não agravar a situação por enquanto, ele dissipou o fogo infernal do lótus dourado com um pensamento. Tanto o executor quanto a mãe da ninhada de seus caçadores soltaram um suspiro coletivo de alívio. Especialmente a mãe da ninhada dos caçadores, que olhou para Jó com terror, seu corpo tremendo. Um pouco. Jó deu um sorriso de desdém. Ele se lembrou de uma vez em que a mãe de uma ninhada de caçadores se gabara sobre ser capaz até mesmo de matar um Deus Senhor. E, no entanto, lá estava ela, encolhida. Rachadura. O chicote cortou o ar enquanto o guerreiro de nível superior, no auge de sua forma, bradava, sem moleza. Volte ao trabalho, agora. SSS Level Loader Capítulo 285, Behemoth, um dia difícil sim, sim. O velho se levantou rapidamente do chão, sacudindo a poeira do rosto enquanto se esforçava para erguer um pedaço de minério. Aproximando-se de John, murmurou: Jovem, não defenda os outros aqui. A vida não tem valor aqui, e isso pode lhe custar a sua. Dito isso, com dificuldade, moveu os pés e dirigiu-se para um outro lado da mina, onde os minérios estavam empilhados. Senhor, vamos também, disse Dumas, nervoso, puxando John em direção a um dos túneis da mina, claramente receoso de que John pudesse interferir novamente. Assim que saiu da vista das elites do clã das sombras, Dumas soltou um suspiro de alívio, inclinando-se para sussurrar: Senhor, acho que vi um behemoth mais cedo. Não tenho certeza se é o que o senhor está procurando. Ah, é? Mostre-me, disse John, despertando seu interesse. Dumas parecia já estar familiarizado com a área, pois guiou John pelos túneis da mina até que finalmente encontraram uma figura gigante. Era de fato um behemoth, um do clã Behemoth. No entanto, o rosto de John se fechou em decepção. Não era o seu behemoth. Este behemoth possuía o poder de um deus de nível inferior, porém estava acorrentado com pesadas correntes em volta dos pés, carregando um minério enorme, quase tão grande quanto ele próprio, e arrastando os pés com dificuldade. Ainda agarrado a uma réstia de esperança, John aproximou-se e perguntou: Com licença, você viu algum outro behemoth por aqui? O gigante fez uma breve pausa, olhando para John com um olhar frio e insensível, seus olhos desprovidos de qualquer luz. Então, o som de correntes tilintando encheu o ar enquanto ele continuava carregando a pedra, afastando-se com dificuldade. Que sujeito grosseiro, murmurou Dumas, franzindo a testa. John não se importou e suspirou. Se você ficasse preso aqui por centenas ou milhares de anos, sem ver nenhuma esperança, você estaria igual. Não acredito. Dumas estremeceu levemente, como se tivesse vislumbrado seu próprio futuro sombrio. Jovem, você está procurando um behemoth? Uma voz perguntou. Era o velho frágil de antes. Jonas assentiu com a cabeça, a curiosidade o levando a perguntar: Você viu outros behemoths por aqui? O velho assentiu com a cabeça, pegando um pedaço relativamente pequeno de minério, erguendo com dificuldade enquanto falava fracamente. Há poucos dias, um behemoth apareceu por aqui, um raro behemoth dourado, mas ela não cooperou e foi levado pelo clã das sombras. Os olhos de John brilharam. Aquele devia ser o behemoth que ele procurava. Ele perguntou ansiosamente: Você sabe para onde o levaram? O velho balançou a cabeça. Senhor, não fale por muito tempo. Se ficarmos na mina sem trabalhar por muito tempo, a elite do clã das sombras vai perceber. Sem muitas opções, John e Dumas pegaram pedaços de minério aproximadamente do mesmo tamanho que eles. Tão pesado! Dumas exclamou, quase tropeçando sobre o peso. Felizmente, John o amparou com a mão. Dumas lançou-lhe um olhar de gratidão. O velho caminhava com dificuldade para fora do túnel da mina, falando em voz baixa. Não sei para onde o levaram. Uma vez que são levados, ninguém nunca mais volta. É bem provável que a situação não seja boa. John franziu a testa profundamente, preocupado com a segurança de seus subordinados, Behemoth e Avis, que também haviam sido capturados. No entanto, como havia assinado contratos de alma com ambos, ele podia sentir que suas vidas não corriam perigo imediato. Mas houve um acontecimento estranho, continuou o velho, como se algo lhe tivesse ocorrido. Aquele behemoth que você acabou de ver deve saber de algo. Naquela época, um grupo de guerreiros behemoth se recusou a se render e lutou sob a liderança dele. Infelizmente, eles falharam e todos foram levados.
Quando aquele voltou, estava completamente mudado, insensível, sem vida, apenas trabalhando sem propósito todos os dias, sem qualquer vestígio de seu antigo espírito selvagem. Os três haviam chegado à entrada do túnel, e o velho ficou em silêncio. Conversas entre eles não eram permitidas ali. John concluiu que o Behemoth devia ter passado por algo muito grave para terminar assim. Enquanto carregavam suas cargas de minério e avançavam penosamente, John mal sentia o peso. Mas, após uma única viagem, Duma já estava ofegante, quase desmaiando de exaustão. Para um semideus, a cota diária de 100 unidades de minério era praticamente impossível de alcançar. E para o velho, sua cota era de 200 unidades, uma tarefa que o levaria à morte. Felizmente, John estava lá para ajudar os dois. Depressa! Gritou um soldado do clã das sombras, estalando o chicote de forma ameaçadora enquanto os observava se moverem lentamente de volta em direção à entrada da mina. Desta vez, porém, ele não os atacou, aparentemente receoso das habilidades de John. Assim que retornar ao túnel e estiver fora do campo de visão do guarda, o velho inclinou-se novamente para perto, falando em voz baixa. Senhor, se o senhor quiser salvar aquele Behemoth dourado, terá que pedir ajuda ao Behemoth que vimos antes. Mas deixe-me avisá-lo, enfrentar o clã das sombras não acaba bem para ninguém. John deu uma risada sombria. Ele não viera ali para ser amigável, mas sim para semear o clã das sombras no caos absoluto e, se necessário, exterminá-lo por completo. Mas será que esse cara vai mesmo nos ajudar? Perguntou Dumas, franzindo a testa ao se lembrar do ocorrido. Atitude indiferente em relação ao Behemoth que haviam encontrado. Ele vai, disse o velho com confiança. Quando aquele Behemoth dourado foi levado, eu vi um brilho em seus olhos. Ele ainda se importa com seu povo. Jonas assentiu com a cabeça, embora não tivesse visto nenhum sinal do Behemoth no túnel desde então. Dumas e o velho ergueram cada um a outro enorme pedaço de minério. Curioso, Dumas perguntou, por que você precisa carregar tudo isso manualmente? Não pode ser transportado por meio de magia espacial? O velho explicou, senhor, é impossível. Este minério possui um campo de energia único que restringe o espaço. Habilidades espaciais não funcionarão aqui. E mesmo. John ergueu uma sobrancelha e, com um gesto casual, abriu uma pequena fenda espacial com facilidade. O velho olhou com espanto. Senhor, o senhor possui a habilidade de dividir o vazio? Somente a habilidade vazio dividido pode romper as restrições espaciais desse campo de energia. O velho olhou em volta com cautela, dizendo rapidamente, Senhor, feche a fenda depressa. Se alguém do clã das sombras vir, não deixarão escapar. Com outro gesto de mão de John, a fenda desapareceu, como se nunca tivesse existido. Clink, clank. Nesse instante, o som de correntes ecoou, e o Behemoth de antes reapareceu, com expressão ainda inexpressiva, os olhos vazios e sem vida. John deu um passo à frente, prestes a lhe perguntar algo, quando o gigante, surpreendentemente, falou primeiro. Você conhece o Behemoth dourado? Sua voz era rouca e oca enquanto ele erguia um enorme pedaço de minério, aparentemente falando sozinho. Ao se abaixar, John viu suas costas, em carne viva e ensanguentadas, com os ossos até mesmo à mostra. Alguns lugares. Ficou claro que aquele Behemoth nunca tinha tido um momento de descanso. John perguntou rapidamente, você sabe onde ele está? O Behemoth lutava para erguer o minério novamente, o som das correntes quase abafando sua voz fraca. Resposta, e o que você é para ele? Ele é um dos meus subordinados, respondeu John, sem dar mais detalhes. Um subordinado? A testa do Behemoth se franziu enquanto ele lançava um olhar frio para John, então prosseguiu em frente. Quando já estavam quase saindo da mina, ele murmurou baixinho, venham aqui. Meia-noite. Ele forneceu as coordenadas, o local onde passou a noite. Entendido. John estalou os dedos levemente, enviando uma onda de energia vital das leis para dentro do Behemoth, curando lentamente seus ferimentos. O Behemoth fez uma breve pausa, assentindo levemente sem dizer uma palavra, e então continuou. Passos pesados. John e os outros retomaram o transporte do minério. Foi somente ao cair da noite que ele e Dumas finalmente completaram a cota do dia. A essa altura, Dumas estava completamente exausto, esparramado no chão. Mesmo com a ajuda de John, ele mal conseguia se manter, sozinho. Provavelmente não teria completado as 100 tarefas necessárias. Unidades cúbicas até o amanhecer. Senhor,
Pode prosseguir. Ainda tenho mais de 70 unidades cúbicas. Vou levar um tempo para terminar, disse o velho, quase desmaiando, mas cerrando os dentes para continuar. Sua cota havia subido para 200 unidades cúbicas, o que significava que ele não poderia descansar até que estivesse concluída. Certo, nos vemos amanhã, respondeu John. Embora não pudesse ajudar abertamente, ele discretamente canalizou uma onda de energia vital para o corpo do velho. Sentindo a onda de vitalidade curar gradualmente seus ferimentos, o velho olhou para John com profunda gratidão. Há muito tempo que não sentia o corpo tão leve, parecia quase estranho, como se não lhe pertencesse. John e Dumas não se demoraram, deram meia volta e foram em direção ao elevador, que começou a subir devagar. Dumas, você já ouviu falar do clã do Espírito Santo? Perguntou John, curioso. Dumas balançou a cabeça, admitindo que era a primeira vez que ouvia falar de tal corrida. O clã do Espírito Santo era de fato a raça do velho. Depois de passarem o dia juntos, John aprendeu algumas coisas sobre ele. O nome do velho era Quagmire, e ele trabalhava naquela mina há milhares de anos, sendo explorado impiedosamente. Eles já haviam resistido, mas o clã do Espírito Santo não era hábil em combate, e todas as suas tentativas terminaram em fracasso. Por fim, resignaram-se a esse destino, lutando apenas para sobreviver. Senhor, qual é o plano agora? Perguntou Dumas em voz baixa, relutante em passar a vida como escravo. Ele estava decidido a seguir John. Sem pressa. Vou reunir algumas informações esta noite, respondeu John, decidindo se encontrar com o Behemoth mais tarde naquela noite. Seu próximo passo seria salvar a Viz e os outros, e então elaborar novos planos. Com um guincho, o elevador continuou a subir. Guardas do clã das sombras estavam posicionados no topo, verificando os crachás de identificação um a um. Assim que confirmaram que a cota do dia havia sido atingida, entregaram a John e Dumas uma porção de comida e os deixaram entrar no círculo de teletransporte. Que diabos é isso? Dumas murmurou, olhando para a substância viscosa em suas mãos, um cheiro fétido atingindo seu nariz e fazendo-o vomitar. Só o cheiro já era nauseante, quanto mais a ideia de realmente comê-lo. John também franziu a testa, jogando sua porção de lado. Como semideus, ele podia passar meses sem comer sem qualquer problema. O único problema real era que a energia única da estrela sombria não podia ser diretamente absorvido ou refinado. Por sorte, ele ainda tinha o mundo em mãos. Quando retornaram à aldeia de partida, o céu já estava completamente escuro, e eles estavam entre os primeiros a voltar. Muitos outros ainda não tinham atingido a meta diária. Johnny não viu o antigo chefe da aldeia, nem ficou perambulando pelos arredores. O ar estava denso com uma névoa sangrenta que o deixava inquieto. Ele retornou à sua cabana de palha, aguardando pacientemente a chegada da meia-noite. SSS Level Loader Capítulo 286 Operação da Meia-Noite. O Palácio Assustadora Meia-Noite. Johnny percebeu que todos ao seu redor haviam adormecido, mas ele ainda não conseguia sentir a presença do velho chefe da aldeia. Parecia que o homem não estava por perto. Johnny não deu muita importância. Usando sua habilidade de fenda do vazio, ele abriu uma fenda espacial e atravessou. Uma onda de energia espacial pulsou e, no segundo seguinte, ele apareceu em uma grande cabana de palha caótica. O ar estava impregnado com o cheiro de sangue, e a palha no chão estava manchada com vestígios de sangue seco. Era ali que o Behemoth residia. John franziu a testa, percebendo que o Behemoth não estava à vista e que ele também não conseguia detectar sua presença. O cara provavelmente não estava jogando com ele. Ele provavelmente ainda estava cumprindo sua cota diária de trabalho. John encontrou um lugar relativamente limpo num canto, sentou-se de pernas cruzadas e esperou em silêncio. Perto do amanhecer, o som de correntes ecoou lá fora quando o Behemoth finalmente retornou. John o percebeu imediatamente e abriu os olhos no exato momento em que a porta rangeu ao se abrir. O Behemoth não pareceu surpreso ao vê-lo. Exausto, desabou sobre uma pilha de palha próxima, pedindo desculpas. Desculpe o atraso. John percebeu que as costas do Behemoth ainda estavam em carne viva e sangrando. Franzindo a testa, perguntou, eu não canalizei energia vital das leis para você? Isso não curou seus ferimentos. O Behemoth balançou a cabeça. Fiz isso de propósito. Se eu não parecer abatido, eles vão aumentar ainda mais minha carga de trabalho. John ergueu uma sobrancelha. Qual é a sua cota diária? 10.000 unidades de minério. Ele ajustou a palha sobre si,
inclinando-se para trás para encontrar uma posição mais confortável. 10.000? John ficou chocado. Ele sabia o peso de 10.000 unidades cúbicas de minério. Até mesmo um deus de nível superior teria dificuldades com essa carga. E esse behemoth estava apenas em um nível divino intermediário. Imperturbável diante da surpresa de John, o behemoth manteve uma expressão solene enquanto perguntava: "Você está mesmo decidido a resgatar aquele behemoth dourado? Saiba que você pode colocar tanto ele quanto a si mesmo em perigo. Eu sei o que estou fazendo. Você sabe onde ele está sendo mantido?" John estava determinado a resgatar tanto o behemoth quanto a Viz. O behemoth estudou atentamente, percebendo que John não estava brincando. Com um suspiro, finalmente respondeu: "O local onde ele está preso fica em uma área secreta. Você não poderá se teletransportar para lá. Ela abre 2 vezes por dia, ao amanhecer e ao entardecer. Se você partir agora, deve conseguir chegar lá a tempo." "Coordenadas?" perguntou John, levantando-se. O behemoth compartilhou as coordenadas de localização com ele. "Obrigado," murmurou John, ativando em seguida sua habilidade Fenda do Vazio, abrindo uma fenda espacial e desaparecendo. Que humano estranho. O behemoth encarou a fenda que se desvanecia, com um olhar pensativo, perdido em contemplação. A noite estava completamente escura, e o ar estava denso com uma névoa vermelho-sangue. Em meio a uma densa floresta, a energia espacial oscilava e a figura de John apareceu de repente. Este deve ser o lugar. Ele examinou os arredores, franzindo a testa enquanto a atmosfera densa de derramamento de sangue o deixava inquieto. Ele tentou usar sua habilidade de distorção espacial novamente para ver se conseguia acessar a área secreta. Mas não funcionou. Shadowstar ainda não havia se aberto completamente, então mesmo com Split Void, ele não conseguiu forçar a entrada na área secreta fechada. Parecia que ele teria que esperar até o amanhecer. John olhou em volta, sem ter certeza da hora exata. Rugidos. De repente, rosnados e grunhidos furiosos ecoaram de todas as direções, e figuras começaram a emergir da névoa. Caçadores. Ele franziu a testa, lembrando-se da marca de hostilidade do caçador em seu corpo. No território do Clã das Sombras, a marca parecia estar suprimida. Mas ali, na natureza selvagem, ele agora era um farol para inúmeros caçadores. "Ah, faz tempo que não tem uma luta de verdade." Ele se espreguiçou, os olhos brilhando de entusiasmo enquanto sua aura de batalha aumentava. Oxe! O vento uivava, a névoa de sangue adensava-se e os 4 elementos fundamentais das leis do poder giravam ao seu redor. Ele liberou suas habilidades mágicas em uma saraivada de ataques, dizimando impiedosamente os caçadores que se aproximavam. Com seu poder atual, lidar com caçadores de nível semideus era moleza. Rugido. Rugidos e gritos de agonia ecoavam ao seu redor, e qualquer caçador que se aproximasse caía em massa. O chão logo ficou coberto de cadáveres, que foram rapidamente devorados por outros que avançavam. Avançar. Os caçadores eram inúmeros, surgindo de todas as direções. A matriarca que ele havia matado não mentira. Essas criaturas eram capazes de matar até mesmo o supervisor. Mas não John. Com sua habilidade Ira dos Deuses, redução de 99% no tempo de recarga e redução de 99% no custo de habilidade, ele praticamente poderia lutar indefinidamente. E se ele quisesse fugir, esses caçadores não teriam a menor chance. À medida que as ondas de caçadores caíam, seus pontos de experiência aumentavam gradualmente. Em pouco tempo, ele subiu de nível. Nesse momento, a névoa vermelho-sangue ao seu redor começou a se dissipar com a aproximação do amanhecer. Uma leve ondulação espacial sinalizou a abertura da área secreta. Ao perceber isso, John imediatamente ativou seu talento de disfarce de nível divino, transformando-se em um dos caçadores e ocultando a marca de hostilidade em seu corpo. Rugido. Rugidos e grunhidos ecoaram no ar quando os caçadores ao seu redor perderam subitamente o alvo, ficando parados em confusão. Naquele instante, uma fenda espacial se abriu e 2 membros de elite do Clã das Sombras emergiram. Ambos eram deuses de nível superior em seu auge. Há uma flutuação incrivelmente forte na linha elemental aqui. O que está acontecendo? Um deles franziu a testa, percebendo alguns caçadores ainda devorando os restos mortais de seus parentes. Algo está errado. Há um intruso! Exclamou o outro, entendendo rapidamente. Naquele instante, John, disfarçado de caçador, deslizou para dentro da fenda espacial enquanto os 2 elites estavam distraídas. Aquele ali é suspeito. Parem-no!
Gritaram os dois membros da elite do clã das sombras, tentando impedir John impedido de escapar. Mas era tarde demais. Ele escapou pela fenda espacial, com os dois elites do clã das sombras logo atrás, apenas para não encontrarem nenhum vestígio dele do outro lado. John já havia ativado seu talento de ocultação, camuflando-se completamente e ocultando sua presença enquanto se dirigia rapidamente para um palácio dentro da área secreta. A área secreta em si não tinha nada de especial, exceto pelo palácio, a única estrutura à vista. Ele imaginou que aquele devia ser o local onde a Viz e o Behemoth estavam sendo mantidos em cativeiro. John aproximou-se cautelosamente sob o efeito de ocultação, mas, à medida que se aproximava do palácio, estranhas ondas de energia emanaram dele, anulando instantaneamente sua habilidade de ocultação. É o mesmo minério das minas. Pensou ele, surpreso, percebendo que o minério tinha ainda mais o número de candidaturas foi maior do que ele havia previsto. Felizmente, não havia nenhum membro da elite do clã das sombras por perto. Vamos tentar o talento de disfarce de nível divino, pensou ele, transformando-se novamente, desta vez em um caçador. A estranha energia não conseguiu penetrar o disfarce de nível divino. Isso permitiu que ele respirasse aliviado. No entanto, como não havia outros caçadores no área secreta, aparecer como tal só chamaria atenção. Ele então se lembrou dos dois membros de elite do clã das sombras que havia encontrado anteriormente. No entanto, ambos eram deuses de nível superior no auge de suas capacidades. Seu talento divino para disfarces permitiu que ele conseguia imitar qualquer ser, mas não conseguia emular uma presença mais forte que o seu próprio nível. Se ele se disfarçasse de deus de alto escalão, seria detectado com muita facilidade. Então, ele mudou sua aparência mais uma vez, assumindo a forma de um soldado do clã das sombras com força de nível semideus, aquele que ele havia encontrado nas minas. Sua aura combinava perfeitamente com a do soldado, fazendo parecer uma figura comum que poderia passar pelos guardas do palácio sem levantar suspeitas. Mantendo uma expressão calma, John caminhou com confiança em direção à entrada do palácio. Pare. Os dois guardas na porta o detiveram friamente, com expressões severas. Ambos estavam deuses de nível superior. Isso sugeria que o palácio era de fato de grande importância. Quem é você? Nunca te vi por aqui antes, perguntou um guarda, desconfiado, olhando para John. De perto. Sem se abalar, John assumiu uma expressão de urgência e respondeu, fui enviado pelos lordes para fora. Houve alguns problemas na área secreta, e recebi instruções para verificar se os cativos ainda estão aqui, especialmente o Behemoth dourado. É aquele encrenqueiro do Quagmire de novo? A testa do guarda se franziu, sem duvidar da palavra de John. História. Quagmire era o Behemoth que John havia encontrado. Não se preocupe, este lugar bloqueia todas as habilidades, nenhum deles jamais conseguiria escapar, disse o guarda com confiança, sem demonstrar qualquer intenção de deixar John entrar. Você pode voltar e relatar aos lordes que temos tudo sob controle aqui. John franziu a testa, insistindo, é melhor verificar novamente para que eu possa fornecer um relatório completo. Você é minucioso, não é? O outro guarda sorriu de canto, claramente impressionado. Muito bem, então. Vamos te mostrar o que você está perdendo. Na mente do guarda, um semideus fraco não poderia causar muitos problemas, mesmo que tivesse segundas intenções. Vamos, vou te levar para dentro, disse ele, conduzindo John diretamente para o corredor. Zumbido. Uma pressão poderosa os atingiu imediatamente, enchendo o ar com gemidos e gritos que eram assustadoramente sinistros. O coração de John disparou. Aquilo não era um palácio, mas sim uma enorme prisão. Lá dentro havia jaulas cheias de seres poderosos de várias raças. Clank. Correntes tilintaram quando uma figura avançou, gritando furiosamente de uma das celas, maldito. Vocês, clã das sombras, acham que podem me fazer submeter com esses métodos desprezíveis? Continuem assim. Sonhando. Se você tiver coragem, me mate. Lincoln. John levou um susto ao reconhecê-lo como Lincoln, o mais forte da raça dos anjos. Coberto de sangue, machucado e com hematomas, Lincoln estava um desastre, seus olhos injetados de sangue encarando furiosamente John e o guarda do clã das sombras, enquanto palavrões escapavam de seus lábios. Não precisa se preocupar. Esses caras estão bem presos, não tem como eles escaparem, disse o guarda. Assegurou a John enquanto o conduzia mais para dentro da prisão. John manteve a calma,
aguardando o momento certo. Ele precisava confirmar a segurança de Avis e Behemoth antes de fazendo qualquer movimento. À medida que avançavam para o interior da estrutura, Johnny reconheceu mais rostos familiares. Havia Beelzebub da raça demoníaca, Michele, Grey da raça angelical, e até mesmo alguns seres divinos do Espírito Santo. Ficou claro que o clã das sombras estava tentando replicar suas poderosas habilidades. Jó franziu a testa, mantendo o rosto neutro, e logo chegaram à parte mais interna do palácio. Ali, ele viu membros do clã das feras, enfraquecidos, com tubos inseridos em seus corpos para extrair o poder de sua linhagem sanguínea. Que crueldade! O olhar de Jó endureceu, uma fúria crescente fervilhando dentro dele. Rugidos. De repente, uma série de rugidos furiosos ecoou das profundezas. Os olhos de John brilharam. Ele reconheceu aquela voz. Era Avis. SSS Level Loader Capítulo 287. Golpe esmagador e retorno ao covil. John acelerou o passo, com urgência brilhando em seus olhos. Nas profundezas do palácio, uma jaula fortificada mantinha uma matriarca protegida dos caçadores, que usava implacavelmente uma habilidade da alma para atormentar Avis. A agonia do ataque à alma torturava Avis, levando-o à beira do abismo. Ele rugiu furiosamente: malditos sejam! Quando o meu mestre chegar, ele vai despedaçar todos vocês. Brum! Do outro lado do corredor, outra jaula continha Behemoth, que golpeava as barras de ferro com raiva. A raiva de John se acendeu instantaneamente. O membro de elite do clã das sombras ao lado dele, alheio à mudança de humor, sorriu com satisfação. Viu? Eu disse que tudo estava sob controle. Não por muito tempo, respondeu John friamente, com um tom carregado de intenção assassina. De repente, os dois membros de elite do clã das sombras, de nível divino superior, invadiram a sala, percebendo a ameaça iminente. Ele é um problema. Matem-no! Gritou um deles. O quê? O guarda ao lado de John mal teve tempo de reagir antes que John atacasse. Brum! Com uma explosão ensurdecedora, o guarda voou para trás enquanto John se desfazia de seu disfarce, revelando sua verdadeira forma. Você? Quem é você? Os dois deuses de nível superior o cercaram, observando friamente, sem ainda fazer qualquer movimento. Mestre. Senhor. Avis e Behemoth reconheceram John, suas vozes surpresas quebrando o silêncio tenso. Você é o matador de deuses. Os membros da elite zombaram, juntando as peças. Os mestres nos instruíram a deixá-lo em paz, mas já que você veio até nós, ataque. Ao seu comando, uma dúzia de guerreiros do clã das sombras avançou, com os olhos brilhando de malícia. Cuidado, mestre. Esses caras têm poderes estranhos, gritou Avis, alertando John com preocupação. Mas John apenas sorriu, imperturbável. Com um movimento rápido do pulso, 3 espadas longas avançaram, cortando os guerreiros do clã das sombras em um ataque frenético. Dreno de vida. Com um grito, tentáculos vermelhos dispararam em direção a John, envolvendo-o. Esse truque de novo? É só isso que você sabe? John zombou, com a mente firme enquanto invocava seu fogo infernal de lótus dourada. Whoosh! Chamas douradas irromperam, engolfando os guerreiros do clã das sombras que estavam ao redor. Seus gritos ecoavam no ar em ondas de agonia. O rosto de Avis iluminou-se de euforia. Ah! Escória do clã das sombras. Não esperava ver a situação se inverter, não é? Maldito seja você! Rugiu o deus de elite do clã das sombras, invocando uma matriarca da ninhada dos caçadores. Alguém ligado a ele por um contrato de partilha de almas. Agora. Ataque da alma. Ele ordenou. A expressão de John tornou-se séria. O poder da alma da matriarca era avassalador, muito superior ao seu próprio, e um ataque de alma poderia colocar sua vida em perigo. Ele se preparou para contra-atacar com a manifestação do lótus dourado. Zumbido. O ar vibrou. Jó franziu a testa. Esse poder da alma, embora intenso, não tinha nenhum efeito letal, era assustadoramente idêntico ao tormento que ele enfrentara na aldeia inicial. Essas matriarcas da linhagem Inter possuíam habilidades de ataque à alma, mas nenhuma tinha habilidades espirituais verdadeiramente poderosas. Então é isso. John zombou, sem nem se preocupar com a manifestação do lótus dourado. Ele ativou o mundo em mãos, canalizando um poder único que bloqueou diretamente o ataque da alma. Vocês todos vão morrer hoje. A voz de John era fria enquanto ele se conectava com o mundo em mãos. Com um único pensamento, ele puxou todo o palácio para dentro de seu mundo em mãos. Brum!
Uma energia espacial pulsava, e tudo ao redor deles se tornava indistinto, uma transição para um reino de poder completamente diferente. Bem-vindo ao meu mundo. Jon abriu ligeiramente os braços, finalmente compreendendo o que o Rei do Mar devia ter sentido naquela época. Ali, ele controlava tudo, ele era o soberano. Mesmo sem o mundo em mãos, ele agora poderia esmagar os deuses de elite do clã das sombras e as matriarcas da ninhada dos caçadores. Mas ele não queria revelar muito ainda, precisava terminar aquilo rapidamente e voltar para a aldeia inicial. Mundo em mãos. Então, você realmente refinou o coração do continente Esquiline. Um dos deuses de elite de nível superior olhou fixamente, surpreso, mas sem medo. Garoto, nos trazer para o seu mundo em mãos. Isso é pura loucura, zombou ele, reunindo um ataque massivo para destruir o domínio de Jon. Zumbido. Uma enorme sombra de lâmina carmesim cortou o ar, mirando o vazio. Uma ondulação surgiu no ar, mas a sombra da lâmina se dissipou sem deixar qualquer impacto. O quê? Impossível. Os olhos do guerreiro do clã das sombras se arregalaram em choque. Como? Como seu mundo em mãos é tão estável? Não tem como. Você nem é um supervisor de uma estrela. É impossível criar um mundo tão sólido. Supervisor de uma estrela? Jon ergueu uma sobrancelha, percebendo que os supervisores deviam ter patentes como bem. Rápido, precisamos escapar. Os membros restantes da elite, pressentindo o terror no domínio de Jon, eles tentaram criar uma fenda espacial para escapar. Jon olhou para eles com desdém, erguendo a mão e provocando toda a energia espacial ao seu redor. Dissipar. Você está acabado. Ele declarou friamente enquanto uma onda massiva das leis do poder se abatia sobre ele. Eles. O clã das sombras era poderoso, sim, e seus métodos eram estranhos. Mas aqui, dentro do mundo em mãos de Jon, seus poderes se tornaram inúteis. Os membros mais fracos do clã das sombras explodiram instantaneamente, juntamente com as mães da ninhada dos caçadores. Ao lado deles, transformando-se em nuvens de névoa sanguínea, suas próprias almas obliteradas. Apenas os dois membros de elite do clã das sombras, no auge de suas carreiras, permaneceram, resistindo por um fio. Mesmo assim, eles mostravam sinais de cansaço, com os rostos contorcidos de dor, incapazes de lutar por muito mais tempo. Humano, você vai se arrepender de ter cruzado o caminho do clã das sombras. Um deles praguejou antes de seu corpo explodir, transformando-se em uma nuvem de sangue, sua alma completamente apagada. Você derrotou um deus de nível superior do clã das sombras, ganhando 2.676,6 bilhões de experiência. Pontos. Você subiu para o nível 100.061, habilidade saque ativada, pode sombrio mais 10, sorte mais 1, crítico mágico mais 1, crítico físico mais 1. Notificações surgiram em sua visão enquanto o talento de Jon para roubo de objetos mais uma vez oferecia vários deles. Seus atributos. Desta vez, porém, ele não roubou nenhuma habilidade. Ele podia sentir que aqueles dois deuses de elite do clã das sombras possuíam talentos poderosos de nível SSS. Sem demonstrar muita preocupação, ele recolheu os objetos que eles deixaram cair. Havia mais de uma dúzia de tesouros do clã das sombras, mais de 20 pedras de cópia de talentos e 4 essências da alma e diversas pedras de habilidade entre os itens saqueados. Mestre, como o senhor se tornou tão poderoso? Perguntou a Viz, ainda trancado em sua cela, em estado de choque. Jon apenas sorriu, sem dar mais explicações. Com um pensamento, ele destruiu todas as gaiolas em área. Todos, saiam, ordenou ele calmamente. Um a um, os prisioneiros emergiram do palácio. Matador de deuses. Alguns o reconheceram, com os rostos demonstrando espanto. Eles já haviam pressentido as regras únicas que regiam aquele lugar, era um mundo em mãos. Jon examinou o grupo. A maioria era composta por seres fortes do continente Esquiline, enquanto outros pertenciam a raças desconhecidas. Você está seguro aqui por enquanto, declarou ele friamente. Fique aqui e obedeça às minhas ordens daqui para frente. Entendido? Alguns deles trocaram olhares inquietos, claramente relutantes. Eles haviam sido aprisionados ali justamente por se recusarem a se submeter ao clã das sombras, e não estavam dispostos a se render a um humano tão facilmente. Matador de deuses, a raça dos anjos jura lealdade a você, disse Lincoln, sendo o primeiro a se apresentar e assinando voluntariamente um contrato de alma com Jon. A raça demoníaca também concorda em servir, acrescentou Beelzebub rapidamente. As elites do continente Esquiline,
de diversas raças, expressaram sua disposição em seguir John. Quanto aos outros, permaneceram em silêncio, sem demonstrar qualquer sinal de submissão. Johnny não se deu ao trabalho de pressioná-los. O ódio que sentiam pelo Clã das Sombras era profundo, e com o iminente ataque ao Clã das Sombras, ele poderia simplesmente libertá-los naquele momento. Lincoln, Beelzebub, disse John, fiquem de olho nessas pessoas. Se alguém causar problemas, executem-no na hora. Não se preocupe, mestre. Deixe conosco. Eles assentiram em concordância. John se sentiu à vontade. Sini e várias outras mulheres de confiança também estavam presentes, e ele tinha concedido-lhes um controle limitado sobre o mundo em mãos. Se alguém tentasse causar problemas, eles poderiam lidar com a situação rapidamente. Você sabe onde estão os outros? Perguntou ele, preocupado com Candragon, os elfos e os membros da Legião Imortal do continente Skilline, nenhum dos quais ele tinha visto. Lincoln respondeu, os elfos e os humanos do continente Skilline foram levados para um lugar chamado Jardim das Ervas Imortais, onde cuidam das ervas espirituais. Candragon e os outros estão, segundo consta, minerando pedras espirituais em algum lugar, mas eu não sei as coordenadas. Esses locais. Jonas sentiu com a cabeça. Era um alívio saber que eles não corriam perigo imediato. Com suas localizações identificadas, ele poderia começar a coletar mais informações ao longo do tempo. Fiquem aqui por enquanto, instruiu John. Qualquer pessoa que não tenha assinado um contrato de alma comigo está proibida de se aproximar da área central ao redor da Árvore da Vida. Com mais alguns avisos aos presentes, ele deixou o mundo em mãos com um pensamento. O amanhecer estava se aproximando, e ele não queria chamar a atenção. John reapareceu na área secreta, recolocou o palácio em seu lugar original e saiu. Ao ativar o vazio dividido, ele retornou à vila inicial. No instante em que ele apareceu em sua cabana de palha, rugidos furiosos e ondas de ataques de almas ecoaram ao redor dele. Ele soltou um suspiro de alívio. Tinha calculado tudo perfeitamente, justamente quando todos estavam se reunindo. John saiu da cabana. Os outros ao seu redor pareciam exaustos, arrastando-se em direção à praça com o ar cansado. Corpos. A maioria deles mal conseguiu completar a cota de ontem, pois não haviam descansado. Senhor, como foi? Dumas aproximou-se de John em voz baixa, com a voz sussurrada. Aqui não, respondeu John, fazendo um gesto para que se fizesse silêncio. Ao longe, uma figura correu em direção a eles. Era o antigo chefe da aldeia. John imaginou que ele já pudesse ter ouvido falar do que aconteceu. E, como previsto, o chefe da aldeia dirigiu-se diretamente a ele. Matador de deuses, o que você estava fazendo ontem à noite? Ele fixou um olhar frio em John, questionando-o. Bruscamente. Os outros observavam curiosos, aglomerando-se ao redor. John bocejou, com o rosto demonstrando um cansaço fingido, e perguntou com um olhar confuso. Eu estava. Dormi a noite toda. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ah, é mesmo? O chefe estreitou os olhos, claramente cético. Ele respondeu friamente, humano, estarei de olho em você. É melhor você se comportar. Eu sempre me comporto bem. Aliás, não temos que minerar hoje. Disse John, mudando de roupa. O assunto. Imediatamente, surgiram reclamações a seu respeito. Chefe da aldeia, podemos ter apenas um dia de folga. A cota é muito alta. Acabamos de voltar nem sequer conseguimos fechar os olhos quando já nos mandam de volta ao trabalho. Sim, nós vamos servir, mas isso é demais. A cota precisa ser reduzida e as condições precisam melhorar. Deveríamos ao menos conseguir algum descanso. Exatamente. Vozes de descontentamento ecoavam no ar enquanto a multidão murmurava suas queixas. SSS Level Loader Capítulo 288. Sob rigorosa vigilância, agindo de forma independente, o velho chefe da aldeia tinha uma expressão furiosa, o olhar gélido enquanto berrava, calha a boca, todo mundo. Todos sobressaltaram-se, recordando imediatamente o medo que o velho chefe da aldeia lhes havia incutido nos últimos dias. Sem ousar dizer mais uma palavra, permaneceram em silêncio. O chefe zombou com desdém. Você tem duas opções, ou trabalha obedientemente ou aguenta um dia inteiro de tortura mental. O terror estampou-se em seus rostos. Um dia de tortura psicológica foi mais do que suficiente para quebrá-los. Engoliram em seco, abandonando rapidamente qualquer pensamento de resistência, e cederam a contragosto. Ótimo,
Disse o chefe, agora saiam imediatamente. Se quiserem uma pausa, terminem o trabalho de hoje o mais rápido possível. Com um gesto de mão, ele ativou uma matriz de teletransporte espacial. Sem expressão, todos se alinharam, resignados ao seu destino, e entraram no portão um a um. John, como de costume, estava no final da fila. O chefe da aldeia o vigiava atentamente, e quando John entrou na formação, o chefe o seguiu logo em seguida. Zumbido. Uma energia espacial pulsava ao redor deles, e John e os outros se viram mais uma vez na mina. O clima era tenso, mas soldados do clã das sombras patrulhavam a área, observando todos com frieza. O recente incidente envolvendo o palácio alarmou o clã das sombras, e eles estavam convencidos de que John tinha algo a ver com isso. Chefe da aldeia, como vão as coisas? Um líder do clã das sombras aproximou-se, olhando para o chefe e perguntando em voz baixa. O chefe balançou a cabeça, lançando um olhar para John à distância. Nenhum sinal de problema. Você pode lidar com eles por enquanto. Não se preocupe. Vou manter alguém vigiando o tempo todo, respondeu o líder, acenando com a cabeça e fazendo um gesto com a mão, indicando para que um grande número de soldados do clã das sombras descesse a mina pelo elevador. John e os outros também foram transportados para lá. Clang. Clang. No fundo da mina, sons de marteladas e gritos ecoavam ao redor. O céu mal começava a clarear, mas o trabalho já havia começado. John suspeitava que alguns dos trabalhadores não tivessem descansado nada na noite anterior. A presença de ainda mais soldados aqui piorou as coisas. Toda a área estava agora fortemente vigiada, não deixando nenhuma oportunidade para relaxar. Senhor, parece que estão mirando no senhor, sussurrou Dumas, observando a cena. Sem conversa. Um brutamontes corpulento e com cicatrizes no rosto aproximou-se, encarando Dumas e John com frieza. Vocês dois, separem-se. Sim, senhor. Sim, senhor. Dumas estremeceu, engolindo em seco enquanto se afastava alguns passos. John franziu ligeiramente a testa. Ele ainda não havia compreendido completamente o funcionamento do clã das sombras e não queria agir precipitadamente. Por ora, não lhe restava outra opção senão tolerar a situação. Todos trabalhavam ansiosamente, carregando enormes pedaços de minério com passos trabalhosos. Então, ele avistou Behemoth, Quagmire. Quagmire se movia com uma expressão apática, o olhar vazio, arrastando pesadas correntes atrás de si, curvado sob o peso do minério que carregava. Havia perguntas que John precisava lhe fazer, mas não teve oportunidade para fazê-las. O clã das sombras havia posicionado um número significativo de soldados dentro da mina, claramente para vigiá-lo. Que trabalheira, murmurou John para si mesmo, erguendo uma pedra tão grande quanto uma pessoa e caminhando lentamente para frente, ponderando o seu próximo passo. Com uma vigilância tão rigorosa, ele não teria nenhuma liberdade de ação. Provavelmente, seria vigiado durante toda a noite. Uma ideia surgiu em sua mente: seus avatares. Nessa situação, ele só podia contar com seus avatares. Com um único pensamento, ele transferiu sua habilidade de dividir o vazio e seu talento de disfarce de nível divino para seu avatar do clã das feras. Esta noite, ele o usaria para localizar Quagmire e obter algumas respostas. Entretanto, o trabalho na mina era implacável. Dumas e o velho Quagmire eram os que mais sofriam sem a ajuda de John, agora obrigados a carregar suas cargas com as próprias forças. Dumas estava numa situação ligeiramente melhor. Com uma cota de apenas 100 metros cúbicos, ele poderia conseguir terminar até a meia-noite. Mas o fardo de Quagmire era muito maior. Com uma meta de 200 metros cúbicos e sem a ajuda de John, ele não tinha a esperança de concluí-la, mesmo que trabalhasse sem parar. Resignado, arrastou seu corpo cansado e frágil, lutando com o minério. O sol finalmente se pôs, mas o trabalho continuou. John diminuiu deliberadamente o ritmo, mas ainda assim concluiu sua tarefa antes do anoitecer. Ele transportou seu minério para a área de armazenamento e, enquanto os soldados do clã das sombras estavam distraídos, seu avatar do clã das feras apareceu, usando o talento de disfarce de nível divino para se transformar em um soldado semideus do clã das sombras. Ninguém percebeu. John pegou seu crachá de identificação, registrou sua tarefa como concluída e dirigiu-se ao elevador. Alguns soldados do clã das sombras o inspecionaram minuciosamente, mas, não encontrando nenhum problema, permitiram que ele partisse. Ele foi um dos primeiros a terminar o dia. Ao sair da mina, a maioria dos soldados também saiu. Claramente,
O principal objetivo deles era vigiá-lo. Mesmo com a redução do número de guardas, os mineiros não ousaram desistir, perseverando apesar da exaustão para continuar carregando suas cargas. Enquanto isso, o avatar do clã das feras de Jó, disfarçado de soldado do clã das sombras, percorria o local da mina, mantendo sua patrulha sem levantar suspeitas. A maior parte do seu grupo já havia retornado à aldeia dos noviços. Como ele esperava, 2 soldados do clã das sombras o seguiam de perto, um deles de guarda do lado de fora. A porta dele e a outra davam acesso direto à sua cabana. Jó deu um sorriso irônico, acomodando-se para meditar e ignorando completamente a presença deles. Entretanto, de volta à mina, o avatar de Jon, do clã das feras, disfarçado de soldado do clã das sombras, continuou sua patrulha vigilante, permanecendo perto de Dumas enquanto ele se embrenhava cada vez mais na mina. Na mina, alguns trabalhadores estavam ociosos, mas no instante em que o viram aparecer, deram um pulo de susto, rapidamente pegando o minério próximo e se afastando com dificuldade. Dumas percebeu que aquele soldado do clã das sombras o seguia. Então, nervoso, pegou um enorme pedaço de minério. Nesse instante, uma onda de energia invadiu seu corpo, aliviando o peso do minério em suas costas. Ele olhou cautelosamente para Jon, sem entender o que estava acontecendo. Seria aquele um soldado do clã das sombras? Ajudando-o. Sou eu, matador de deuses, explicou Jon em voz baixa. Senhor? Dumas ficou chocado e surpreso. Imediatamente pousou o minério, examinando-o com atenção. Com curiosidade, perguntei, Senhor, como o senhor se tornou um soldado do clã das sombras? A vigilância do clã das sombras é muito rigorosa, então tive que fazer isso. Daqui a pouco, chamem o Quagmire e tragam-no aqui. Tenho algumas perguntas para vocês dois, instruiu Jon brevemente. Dumas assentiu com a cabeça, içando o minério mais uma vez, e continuou a transportá-lo. Com a ajuda de Jon, a carga pareceu muito mais leve. Em pouco tempo, o som de correntes ecoou e a enorme figura de Quagmire emergiu. Dumas já havia transmitido a mensagem. Quagmire olhou com suspeita para o soldado do clã das sombras em que Jon havia se transformado. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou lentamente de uma grande rocha. Senhor, sussurrou Dumas em saudação, conduzindo Quagmire para mais perto. Espera aí. Como sabemos que é você mesmo? Perguntou Quagmire, com o rosto cauteloso. Ele sabia tudo. Muito bem retratada a traição do clã das sombras. Ele temia que o clã das sombras pudesse se passar por Jon para atingir seus próprios objetivos. Brum! Com um baque surdo, Quagmire deixou cair a enorme pedra que carregava, bloqueando a entrada do túnel, e observou Jon friamente com um olhar duvidoso. Sem muitas explicações, Jon ergueu a mão, canalizando 2 correntes do poder do Leis da vida em ambos os homens. Isso deveria ser prova suficiente. O poder sombrio do clã das sombras jamais poderia compreender as leis da vida, disse ele calmamente. Quagmire e Dumas trocaram olhares, finalmente baixando a guarda. Senhor, é estranho vê-lo disfarçado de soldado do clã das sombras, comentou Quagmire, ainda inquieto. Ele havia suportado tanto sofrimento sob o clã das sombras que seu medo era profundo até os ossos. Jon não se alongou e foi direto ao ponto. O tempo é curto, então serei breve. Algum de vocês sabe onde ficam a mina da pedra espiritual ou o jardim de ervas imortais? Localizado? Ambos balançaram a cabeça negativamente. Quagmire se pronunciou, Senhor, eu só transitei entre as minas principais e a mina dos novatos. Vila. Nunca estive em nenhum outro lugar. Quagmire acrescentou, aqui também. No entanto, na minha aldeia de novatos, há alguém que trabalha em um jardim de ervas imortais. Talvez ele tivesse alguma informação. Ah, é? O interesse de Jon foi despertado. Quagmire parecia preocupado. Mas, senhor, este sujeito é um traidor da tribo Imbling, a sombra. O cãozinho de colo mais leal do clã. Ele não vai te ajudar. Imperturbável, Jon respondeu friamente, simples. Eu o matarei e assumirei sua aparência. Isso poderia funcionar, disse o grupo, com os olhos brilhando ao imaginar a ideia. O disfarce atual de Jon como soldado do clã das sombras era impecável, e se ele se transformasse no traidor da tribo Imbling, ele certamente seria capaz de enganar os soldados do clã das sombras. Você conhece alguém que trabalhe na mina da pedra espiritual? Continuou ele. Quagmire balançou a cabeça, explicando, ouvi dizer que os veios da pedra espiritual são muito ricos. Especializado, apenas deuses de elite têm permissão para entrar.
Somos muito fracos para sequer entrar. Contato com essas potências. Deuses de elite no auge. Jó franziu a testa, sua curiosidade aguçada. O que havia de tão único neles? Mina de pedra espiritual que apenas deuses de nível superior no auge de suas capacidades conseguiam minerar. Quagmire explicou. Parece que é porque a mina está cheia de chama imortal, e apenas deuses de nível superior no auge de suas capacidades conseguem suportá-la. Chama imortal? A surpresa de John aumentou. Tony havia mencionado certa vez que apenas os imortais possuíam algo assim. Será que a mina da pedra espiritual tem alguma ligação com os imortais? Infelizmente, nenhum dos dois sabia mais sobre a mina da pedra espiritual, nem tinham qualquer conhecimento prévio sobre ela. Contatos com acesso a ele. Parecia que resgatar Khan Dragon e os outros seria mais desafiador do que previsto. A propósito, acrescentou, virando-se para Quagmire, você mencionou que trabalhou em várias minas. Lembra-se das coordenadas delas? Esses minérios eram únicos, e Jonas estava determinado a coletá-los todos, se possível. Com sua habilidade de ter o mundo em mãos, ele podia armazenar qualquer quantidade de minérios ou veios, não importando a quantidade. Quantia. Sim, eu me lembro. Quagmire pensou por um momento antes de lhe dar várias coordenadas. Eram de minas em que ele havia trabalhado, embora algumas já estivessem completamente esgotadas. Eu também tenho as coordenadas de mais algumas minas, acrescentou Dumas. Ele não sabia as coordenadas exatas de John, com o objetivo de apoiar qualquer coisa que fosse contra o clã das sombras. John anotava cuidadosamente cada local e, em seguida, canalizava um pouco do poder das leis da vida para os três deles, curando seus ferimentos e aliviando sua fadiga. Tenho outros assuntos a tratar. Vocês terão que trabalhar um pouco mais hoje, disse ele antes. Ativando seu talento vazio dividido, uma passagem espacial se abriu e, com um passo rápido, ele desapareceu no ar. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.